brigadeiro, eu acho que ele é um doce muito mágico, porque ele é um doce gregário, né? Assim, todo mundo tem uma receita de brigadeiro, todo mundo sabe fazer brigadeiro, todo mundo tem uma história de comemoração com a família, com a mãe, com a avó. Muitas pessoas não sabem que o Red Velvet, em sua essência, ele era um bolo de chocolate, né? A gente fala, poxa, um bolo de chocolate é muito legal. Agora, um bolo de chocolate com uma cara vermelha dessas, ainda mais diferente, ainda mais legal. É legal ser um ponto onde pessoas que moravam na Bélgica, pessoas que têm um parente na Bélgica, são felizes de vir para ter um pouco de pedaço da Bélgica na mão ou na boca. Os doces árabes, eles são bem puxados para o açúcar. E todo doce leva muito preparo do açúcar em si. Mas o árabe tem essa característica de fazer tudo com intensidade, tudo intensamente, tudo com muita emoção e paixão. O brigadeiro, eu acho que ele é um doce muito mágico, porque ele é um doce gregário, né? Assim, todo mundo tem uma receita de brigadeiro, todo mundo sabe fazer brigadeiro, todo mundo tem uma história de comemoração com a família, com a mãe, com a avó. Então, assim, ele é um doce inclusivo, né? Ele é um doce generoso, ele fica bom de todos os jeitos. Então, por exemplo, se você erra a receita e deixa ele mole, ele vira um brigadeiro de colher. Se ele passa do ponto, ele fica, né, assim, com aquele cororó, como diz meu marido, que é baiano, mas enfim, ele fica com aqueles grumos também, que é uma delícia. Então, assim, o brigadeiro, assim, dificilmente ele dá errado. Então, eu acho ele uma receita muito mágica. Eu comecei, como toda criança brasileira, sempre fui apaixonada por brigadeiro, mas tive a sorte de ter uma avó doceira. E ela me ensinou a fazer o brigadeiro quando eu tinha 6 anos. O jeito que minha avó fazia brigadeiro sempre, assim, me despertou uma admiração e, assim, um respeito pelo doce. Ela fazia o brigadeiro sempre na hora de servir. Ela não usava granulado artificial. Ela usava um leite condensado artesanal que ela fazia no sítio que ela morava. Então, assim, tudo era muito mágico pra mim, né? Ver aquele leite condensado no tacho. Eu voltava pra São Paulo, né? Assim, eu provava os brigadeiros, não gostava dos brigadeiros daqui, porque percebia claramente que existia uma diferença entre o brigadeiro da minha avó e os outros brigadeiros. Aí minha avó começou a me mandar o leite condensado dela, porque eu achava que esse era o segredo. E aí eu chegava em São Paulo, fazia os brigadeiros, levava nas festas, dava para os amigos. Daí surgiu o apelido, bullying na época, Maria Brigadeiro. Faz 3 anos que eu estou aqui no Brasil com meu marido tá belga também. E eu decidi montar um restaurante belga para apresentar para os brasileiros a cozinha belga, o chocolate e as cervejas. Todas as receitas vêm da família, de amigas da família, ou de livro de receitas belgas. Mas a maioria são receitas bem simples, porém gostosas, que temos em casa. O waffle é o carro-chefe da casa. Na verdade, o waffle é só uma sobremesa na lista de todos os nossos pratos e realmente vira o carro-chefe da casa, porque você não encontra um waffle como nós em São Paulo. E é legal ser um ponto onde pessoas que moravam na Bélgica, pessoas que têm um parente na Bélgica, são felizes de vir para ter um pouco de pedaço da Bélgica na mão ou na boca. Sempre fui um formigão, adorava comer doces e tinha cada vez mais vontade de experimentar algumas coisas que às vezes a gente não encontrava por aí, não encontra nos restaurantes, não encontra nas docerias. Eu falei, poxa, quer saber? Eu vou tentar fazer o meu próprio. Então vou
escrever um blog voltado para essa parte de doceria, onde eu tirava foto, pesquisava e escrevia sobre as coisas que eu ia testando, ia fazendo em casa. E assim que eu comecei a me envolver com gastronomia. Eu tenho formação na Embi Morumbi, mas eu aprendi a trabalhar nos restaurantes da família. A minha família, ela tem descendência síria-libanesa. O meu avô veio da Síria e a família da minha avó veio toda da Síria. E por parte de mãe é libanesa. O Sage é um restaurante de comida libanesa que popularmente as pessoas chamam de comida árabe. A origem do nome do restaurante Sage vem de uma chapa convexa que a gente trouxe do Líbano. E essa chapa faz um pão que leva o nome Sage. Colocamos essa chapa à vista para o cliente, onde ele pode ver fazendo o pão. O brigadeiro, ele é o doce mais brasileiro, assim, dos doces. Ele é muito brasileiro, ele surgiu, assim, curiosamente num contexto político, né? Então, o Eduardo Gomes, que era um brigadeiro, ele disputou as eleições em 1945 e ele tinha um slogan de campanha muito engraçado, que era "Vote no brigadeiro que é bonito e é solteiro". E aí, nas festas de campanha, diz a lenda que ele servia um docinho, que era conhecido como negrinho no sul do Brasil, que era um docinho de leite condensado, achocolatado e margarina, o que faz sentido se a gente for pensar que é um doce barato, que rende bastante. Nossa, que doce é esse maravilhoso? Ah, é o doce preferido do brigadeiro, é o doce preferido do brigadeiro. O Eduardo perdeu as eleições, né? Ninguém mais lembra dele, mas ele deixou a patente com o doce que veio se tornar o doce mais popular do Brasil, que é uma coisa muito forte, assim, né? Assim, o brigadeiro chegou para ficar. Na Bélgica temos várias sobremesas, mas o waffle é realmente o carro-chefe da Bélgica. Na verdade, existem na Bélgica vários tipos de waffle. Temos o tipo o waffle de Bruxelas, é o waffle que temos aqui na casa. Temos o waffle de Liège, tem vários pequenos waffles. Na verdade, tem pessoas que vão só na escola como waffle para comer, tem pessoas que comem com sobremesa ou para o café da tarde. E, na verdade, a comida belga é bem simples, é uma comida caseira. É carne, muito guisado, então é uma comida fácil. As primeiras histórias são de antes de 1900, por volta de 1800 e qualquer coisa, mas o primeiro registro mais formal mesmo, ele é de 1959, do Hotel Waldorf Astoria em Nova York. Ele desenvolveu esse bolo, ou colocou esse bolo à venda como realmente um bolo chamado Red Velvet, justamente por causa da textura da massa, principalmente, da combinação com o recheio, que faz com que o bolo seja muito cremoso, quase um aveludado na boca. Agora, o vermelho mesmo, na verdade, é até uma questão curiosa, porque antigamente foi muito mais por questão de um processo de produção. Antigamente existia um cacau, que era o mais comum utilizado, que era um cacau alcalino. Esse cacau reagia com o leite azedo que eles usavam na época e ficava avermelhado. Já há um certo tempo, esse cacau deixou de ser comercializado, é muito menos comum de se encontrar, e foi trocado por um outro cacau que não fazia a mesma coisa, não ficava com a mesma cara, mas pela tradição e pela alusão ao veludo vermelho, ainda se usa, por exemplo, formas de colorir a massa. A mais comum, e é o que a gente usa hoje em dia, e aqui na casa a gente usa também, é o uso de corantes. A nossa receita, ela não tem uma origem específica, porque quando você trata de comida árabe, as famílias têm o hábito de falar, tipo, a minha receita é a certa, a receita da minha família é a certa, mas a nossa tende um pouco para a libanesa. Esse pão tem uma receita específica que é o do pão folha, né? Tradicional pão folha. O árabe tem muito hábito de usar o pão como talher, né? A gente tem o hábito de comer tudo com a mão, e uma das formas de se comer é com pão, então ele acompanha bem a comida árabe de uma forma geral. Os doces árabes, eles são bem puxados para o açúcar. E todo doce leva muito preparo do açúcar em si. O brigadeiro, para ser brigadeiro, na minha concepção, ele tem que ter 3 ingredientes.
leite condensado, chocolate e manteiga. É para se tornar essa massa moldável e ser o brigadeiro que a gente conhece. Então, a primeira coisa que eu acho que assim que foi a maior contribuição assim, né, para a receita foi ter descoberto que o ingrediente mais importante é o chocolate. O brigadeiro, apesar de ser feito de leite condensado, ele consegue trazer o sabor e a qualidade daquele chocolate que foi usado. A gente busca no brigadeiro o sabor de chocolate. Né? Então o brigadeiro é o primeiro doce com que é o primeiro contato que a gente tem com chocolate. Né? Uma criança dificilmente começa a comer chocolate em barra, ela começa a comer o brigadeiro. Para sentir o sabor, as notas e a potência desse chocolate, esse chocolate necessariamente tem que ser de boa qualidade. A primeira coisa foi tirar o granulado e substituir por raspas também de um bom chocolate. Aí eu via que isso dava assim, tipo, um ganho de qualidade muito grande. Na medida em que a gente dá uma atenção maior para ele se transforma num doce muito mais saboroso, né? E que tem um alcance muito maior. A história do waffle é muito antiga. Realmente não tem uma primeira data, e eu acho que foi feito mais ou menos como pão, na verdade. Primeiro ele tá lindo. Quando você olha, você só come com os olhos. Você já, primeiro, uau, é lindo mesmo. E é super bom. É leve e é crocante. E é isso que as pessoas gostam, porque na verdade tem muitas sobremesas que são super pesados. E esse ele parece pesado, porque é grande, mas na verdade você poderia comer 10, se você não colocar muito chocolate. Muitas pessoas não sabem que o Red Velvet, em sua essência, ele era um bolo de chocolate. Né? A gente fala, poxa, um bolo de chocolate é muito legal. Agora, um bolo de chocolate com uma cara vermelha dessas, ainda mais diferente, ainda mais legal. O doce árabe é um doce mais doce do que o doce brasileiro. Na verdade, existe uma característica muito relacionada com a cultura do árabe, do libanês, né? Mas o árabe tem essa característica de fazer tudo com intensidade, tudo intensamente, tudo com muita emoção e paixão. Então, isso acaba traduzindo um pouco para a comida. Escolhe uma panela de fundo grosso, né, uma panela que vai distribuir bem o calor. Aí coloca o leite condensado, coloca o pó de cacau. Então eu costumo usar vários tipos de chocolate. Então para ter um sabor mais intenso de chocolate. Então eu uso cacau em pó, eu uso chocolate em pó e chocolates em barra de diferentes proporções de cacau. Coloco os pós, aí eu misturo esse pó com o leite condensado com um batedor de arame ou com uma espátula, né, dissolvendo, deixando a massa bem homogênea. Aí o próximo passo é colocar na chama do fogão. Aí quando eu colocar no fogão eu coloco a manteiga, né, uma manteiga sem sal, de preferência extra, que é uma manteiga que tem mais leite. Então ela vem com essa denominação extra no rótulo. Aí eu vou mexer esse brigadeiro durante aproximadamente 15 minutos e aí eu vou adicionar os chocolates em barra picados. Aí ele vai derreter e vai dar o ponto rapidamente, mais uns 3 minutos o brigadeiro vai começar a soltar do fundo da panela e aí é hora de apagar o fogo e transferir para um recipiente untado com manteiga. Eu deixo esse brigadeiro esfriar. Quando ele estiver completamente frio, aí eu vou moldar as bolinhas de aproximadamente 3 centímetros, vou untar as minhas mãos com manteiga e vou fazer as bolinhas. E aí depois eu vou passar em raspas de chocolate. Então se eu faço, no caso do brigadeiro tradicional, são raspas de chocolate ao leite. E aí eu vou confeitar esses brigadeiros e vou colocar em forminhas de papel plissado. E o segredo é servir ele nas próximas 3, 4 horas. O brigadeiro de uísque, vou colocar o leite condensado na panela, vou misturar. O brigadeiro de uísque ele é feito com um chocolate mais intenso, então ele é 70% cacau. Então eu uso cacau em pó e chocolate em barra com 80% de cacau, porque o chocolate mais escuro ele harmoniza melhor
com a nota tostada do whisky. Então eu vou misturar o cacau no leite condensado, fogo apagado, vou colocar na chama do fogão, juntar a manteiga, 15 minutos de fogo, vou adicionar os chocolates em barra, com essa alta porcentagem de cacau, e por último, uma dose de whisky de boa qualidade. E aí vou mexer, incorporar bem, apagar o fogo, transferir para um recipiente untado com manteiga, deixar esfriar. Quando ele estiver completamente frio, vou, com a ajuda de uma colher, vou untar as mãos, moldar bolinhas de 3 centímetros de diâmetro e aí confeitar com raspas de chocolate 70%, 80% cacau. E depois colocar as bolinhas nas forminhas de papel plissado e servir nas próximas 3, 4 horas. Para fazer o waffle é bastante simples. Você tem que mexer farinha, leite morno, tem que manteiga derretida também e ovos. O segredo do waffle mesmo são os ovos. É que você bate as gemas em neve. Então é isso que dá um jeito super leve para o nosso waffle. Ele está leve e ao mesmo tempo ele está crocante. Depois você coloca a massa dentro da máquina. E a máquina está importada da Europa. Ela pesa 16 quilos. É super pesado. E esta força da máquina e a potência da máquina que ajuda os ovos a crescer dentro do waffle. E depois você sai o waffle da máquina e aqui colocamos num prato bonitinho preto e colocamos o açúcar acima, chantilly e chocolate. Para fazer o bolo, a gente começa batendo a manteiga junto com o açúcar. Então a gente vai bater até ficar bem aerado. E depois disso a gente vai colocar as claras. Mistura as claras e bate mais um pouco e deixa lá batendo enquanto você vai misturar o limão com o leite para dar uma leve coalhada e em outra tigela vai misturar a farinha, o fermento, o sal e o cacau. Tá, o cacau é importante peneirar para tirar as bolotinhas que ficam. Tá? Você está lá a sua manteiga batendo com o açúcar, com as claras e coloca o corante nessa parte. É mais fácil incorporar o corante nesse momento junto com a baunilha. Põe um pouco de seco, um pouco de farinha, cacau, depois um pouco do leite, depois mais um pouco da farinha, mais um pouco do leite e depois acaba com a farinha. Termina de bater só até incorporar, coloca essa mistura numa assadeira untada. É aconselhável fazer isso numa assadeira de fundo falso, por exemplo, para poder soltar e tirar, desmoldar esse bolo para poder depois tirar as camadas e coloca para assar. O cream cheese vai misturar ele junto com creme de leite, açúcar e baunilha e coloca isso para bater. Quando isso virar um creme um pouquinho mais consistente, a gente coloca a manteiga em temperatura ambiente, cremosa, e termina de bater e bate até ficar relativamente firme. Esse é o ponto ideal para poder usar para rechear e depois para cobrir. Quando o bolo sai do forno, a gente vai tirar, antes de mais nada, o topo do bolo, porque ele forma um domo em cima, uma montanhazinha em cima que a gente tem que tirar para ter um bolo bem nivelado, e corta o bolo em camadas, 1/3 do recheio na primeira camada e 1/3 do recheio na segunda camada, tá? E aí fecha com o bolo com a terceira camada de bolo. Deixa esse bolo em geladeira. Depois de firme, você vai pegar o que sobrou do recheio, vai tirar o bolo da forma, coloca num prato, cobre ele inteiro com esse recheio, que é a cobertura também de cream cheese, e historicamente, até por uma questão também do jeito aveludado, a gente usa, lembra aquela camadinha de cima do bolo que a gente tirou para nivelar? A gente bate ela no liquidificador ou rala ela num ralador fino, como achar melhor, e usa aquela migalha para cobrir o bolo inteiro. Colocou as nozes, tá feito o bolo, é só fatiar e aproveitar. Hoje a gente preparou a taife, que a massa é feita com farinha, leite, água,
açúcar, fermento e um pouquinho de sal, que a gente bate tudo no liquidificador, depois a gente frita. E paralelo a isso eu fiz o recheio de nata com leite, creme de leite, açúcar e um pouquinho de amido de milho, que a gente deixa engrossar até chegar no ponto certo. Recheio e finalizo na frigideira para dar uma selada na massa. E a gente finaliza com uma calda de açúcar com água de flor de laranjeira. Apesar de o árabe ter a cultura de comer muito com a mão, o ataif se come com talher, porque no meio ele tem um recheio um pouco mais cremoso. O brigadeiro é o doce mais representativo, né, de aniversário. A gente come brigadeiro desde do primeiro ano de idade, né? Então, isso pegou muito forte, as pessoas passaram a dar brigadeiro de presente, então mudou o hábito de consumo. Mas se você trata o brigadeiro dessa maneira, você vê que ele se transforma num doce muito maior, assim, ele se torna muito mais especial do que ele já é. Porque ele tem, assim, eu acho que ele tem um potencial incrível. O que acontece é que a gente tem que fazer realmente alguns ajustes, tanto alguns ajustes na massa, tanto alguns ajustes no recheio. Tá? Então, uma coisa, por exemplo, que as pessoas sempre têm um pouquinho do preconceito é do sabor do cream cheese, o sabor salgado na mistura. Mas, por exemplo, a gente tem que colocar um tiquinho a mais de açúcar, um tiquinho a mais de baunilha nesse creme todo para poder ajustar o paladar brasileiro. Ainda assim, o brasileiro e o americano têm paladares relativamente parecidos, bastante próximos, então não é difícil trazer receitas americanas para o público brasileiro. Os brasileiros, eles gostam muito dos doces, de chocolate, de cerveja, então comida belga eles adoram. Para os brasileiros, servimos o waffle com açúcar acima, chocolate e chantilly. Cada europeano que chega aqui, ele pega o waffle e vira para tirar o açúcar, porque ele acha demais. Mas o brasileiro, ele coloca tudo. Mais açúcar, melhor. Tudo é super doce aqui. É impressionante. A sobremesa, para mim, que sou estrangeira, eu não gosto muito da sobremesa aqui. Eu acho sempre muito complicado para uma coisa bem simples. Você receber um bolo de 3 andares, o que na Europa vai ser bem fininho. E o waffle acho que é muito bom, porque na verdade é um prato simples, mas o brasileiro pode colocar tantas coisas acima que no final vira uma coisa muito boa para eles. O Red Velvet é uma sobremesa e, mais do que uma sobremesa, ele é quase uma peça de centro muitas vezes, assim, pelo formato, pelas cores, por tudo que ele apresenta. Ele não só é uma sobremesa, como ele é quase uma peça decorativa mesmo, assim, é uma peça de centro de mesa, ele não é só uma coisa a mais, ele pode realmente ser uma das estrelas de um jantar, de uma mesa de sobremesas, por exemplo. Ele realmente é um doce que brilha. De doce já é uma coisa muito afetiva, um doce de chocolate é muito mais, né? E um doce que a gente faz e que está ali, né, ao alcance da despensa e que a gente pode fazer e que a gente pode, enfim, adoçar a vida das pessoas, eu acho que é muito gratificante.